Irmãos, nós já ouvimos que o apóstolo Paulo tinha um propósito de viajar para a Espanha. Ele fala isso no capítulo 15, versículo 24. Ele tinha esgotado já o seu campo de ação no reino, na parte oriental do Império Romano. E ele diz que já não tinha mais, no versículo 23, agora não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando há muito ver-vos, pense em fazê-lo quando de viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Então ele tinha um projeto, ele queria fazer uma viagem para o lado ocidental do Império Romano. E indo viajando para a Espanha, ele passaria para a Itália, era a rota. Ele não conhecia os romanos ainda. A Assembleia em Roma foi iniciada sem intervenção do apóstolo Paulo. Foi por outras maneiras, o Espírito Santo salvou as almas ali, começou uma Assembleia dos Santos ali em Roma. E a maioria das cartas que nós conhecemos do apóstolo Paulo, elas foram escritas depois de ele ter feito uma visita, depois de conhecer alguns problemas deles e abordar os problemas. Mas não é o caso aqui da carta dos Romanos. A carta dos Romanos, ele está preparando a sua visita para lá. Nunca tinha ido e ele certamente queria já preparar o terreno de maneira que os irmãos pudessem estar alinhados com ele com relação ao essencial. Então, nós somos muito gratos ao Senhor que ele tinha esse projeto, porque assim nós temos praticamente um compêndio doutrinário do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus, ou então do Evangelho de Paulo, como ele mesmo fala. Quem quiser ver, por exemplo, pode ver no capítulo 1, versículo 1, Evangelho de Deus, versículo 9, Evangelho do seu Filho, o Evangelho, versículo 16, o bem conhecido versículo, eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, do versículo 16, do meu Evangelho. Também no fim da carta 16, 25, ele fala do meu Evangelho. Por que meu Evangelho? Porque Deus estava fazendo uma transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Deus estava fazendo algo totalmente novo. E ele confiou os fundamentos desse seu novo plano para com os homens. Ele compartilhou especialmente com o apóstolo Paulo. Ele foi um vaso escolhido para isso, ele teve uma revelação especial do próprio Senhor Jesus. E nós temos que aceitar isso como sendo o modo como que Deus nos fez conhecer os seus propósitos, mediante esse vaso escolhido. E nós estamos nas quintas-feiras estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e nós vemos ali, no Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo tinha o costume de visitar a primeira sinagoga dos judeus, quando ele ia numa cidade nova. E, por exemplo, em Atos 17, em Tessalônica, versículo 2, Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Ele arrazoou. Ele teve uma dissertação fundamental sobre o que ele estava apresentando agora. Em Atenas, no versículo 17, ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Que mais um diálogo, às vezes nós vemos que ele falava aos judeus. E Atos 14, versículo 21, simplesmente anunciou o Evangelho. E esse Evangelho, que muitas vezes lhe causou
inimizade por causa dos judeus, ele está agora descrevendo em papel, fazendo um resumo, um compêndio daquilo que era o seu ensino. Nós podemos dar graça a Deus que nós temos esse compêndio, porque assim nós podemos entender qual é a essência do que Deus está fazendo com os homens, de agora em diante. Nós já lemos que versículo 17, Romanos 1, 17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas a justiça de Deus, há duas revelações basicamente de Deus que ele está relatando aqui no contexto que nós estamos estudando. A justiça de Deus se revela no Evangelho e no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu. Então temos duas revelações muito fortes aqui que praticamente segregam a humanidade hoje em uma das revelações. Ou você está alinhado com a justiça de Deus, ou você está objeto da ira de Deus. E a ira de Deus não é brincadeira. A ira de Deus, ela está associada no capítulo 2, versículo 8. Indignação, ira e indignação. É isso? Há outros tradutores que falam ira e furor, ou ira e cólera. E quando Deus está irado e colérico, isso é severo. Gostaria de ler, por exemplo, em Atos, Salmo 18. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus. Cavalgava um querubim e voou, sem levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto que se ocultou. Escuridade e águas e espessas nuvens do céu eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus Altíssimo, levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou seus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu e o leito das águas, se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refogar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Bom, isso é apenas uma pequena descrição de quando Deus está irado. No Apocalipse nós vemos que da ira de Deus fogem os céus e a terra. Os homens clamam, montes caiam sobre nós. A ira de Deus. Deus que é um fogo consumidor. Imagina só a ira dele. E a ira de Deus se manifesta aqui sobre todos os que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, eles sabem o que é certo e preferem o errado. Eles preferem ter a sua própria opinião. Eu penso, eu acho, eu prefiro. Eles se atravancam com relação a Deus, embora, como já foi dito, eles têm uma clara
claro testemunho da veracidade de Deus. A criação prova claramente, de maneira indesculpavelmente, que o homem deve a Deus honra como Criador e gratidão por sua criação. Abrindo parênteses, esses dias eu estava fazendo um estudo e vi que num cromossomo, no mundo microscópico, existe tanta informação que caberia, se formos transferir em termos palpáveis, uma biblioteca de 500 livros. Livros de 500 páginas. Isso só baseado nessa informação nós já podemos ver que é pura tolice de negar a existência de Deus. E Deus não julga o homem por desculpável quando se rebela contra ele. A rebelião, como já foi dita, segundo o que temos aqui no contexto, pode ser vista de duas maneiras. Viver em pecado, viver em depravação moral, ou ter uma aparência de piedade, condenar aqueles que são explicitamente pecadores. Mas nós vemos a dissertação aqui, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque o que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. É verdade que Deus aqui já manifesta a sua ira hoje, já agora, sobre aqueles que vivem em depravação moral, rebelião aberta. Temos lista de pecados. Versículo 28 a 32 do capítulo 1. São pecados grosseiros, pecados de violência, pecados que nós mesmos consideramos, que a própria lei considera como, lei dos homens, considera como digno de punição, até mesmo, como diz aqui, digno de morte. Mas temos aquele outro grupo que comete pecados que a lei não condena, mas são pecados. Pecados mais sociais, pecados que a sociedade não condena. Mas, voltando então àquele primeiro grupo dos pecadores, descrito no capítulo 1, versículo 18, até o final, esses já estão hoje sujeitos à ira de Deus. Deus os entrega a pecados que distorcem os seus anseios naturais. Eles se negam a apreciar a bondade de Deus, então Deus também os entrega a pecados que fazem com que eles não apreciem as delícias que Deus preparou para a criação humana. Então temos aí versículo 26, por causa disso Deus entregou a paixões infames e etc. E quando adentramos o capítulo, versículo 17, que seria o objeto de estudo, não quero adentrar ele agora, mas nós vemos que um judeu poderia dizer, os que são pecadores violentos, os bárbaros, eles merecem a condenação, verdade. E aqueles que dizem que estão errados, mas eles mesmos praticam, também merecem a condenação, é verdade. E eles também concordam que todos os homens, não, todas as nações estão sujeitas à ira de Deus. O judeu fala, é verdade. Mas o judeu com isso ainda não está incluindo a si mesmo, porque eles, como povo de Deus, pensavam que tinham prerrogativas de que a salvação, o reino eterno lhes estaria assegurado pelo pacto que Deus fez com Abraão. Nós vamos ver que aqui Deus te prova que o fato de alguém ter a lei e não cumpri-la implica em desobedecer o pacto.
Se alguém é circunciso pela carne, mas não guarda os pactos da aliança, da circuncisão, ele não é tido por circunciso. E o fato de ele ser chamado judeu, ter essa reputação de ser povo de Deus, também não faz dele isenta ele da juízo de Deus, porque ele não é interiormente. Então nós vemos que no Evangelho, Deus não está no julgamento de Deus, na ira de Deus, Deus não está fazendo acepção de ninguém. Como já foi mencionado, o juízo de Deus, ele é segundo a verdade, ele é justo, ele retribui cada um segundo o seu procedimento e não há acepção de pessoas. Deus não é um juiz injusto, não é corrompível, não ele não muda a sua opinião baseado no fato presente, no fato político de interesse, e o julgamento que o assunto ele evolui aqui para o julgamento de todos, não nações, como queria o judeu, mas de todos os homens, incluindo os judeus. Capítulo 3, versículos 9 a 18, onde nós lemos: não há justo, nem sequer um. E que bom que, em meio a tantos diagnósticos ruins, diante de tantas cenas aqui assim, aterradoras, nós encontramos que o Evangelho revela a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela atua, como diz no versículo 4 do capítulo 2:4, é a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade que conduz ao arrependimento. Em meio a todo esse cenário depravado, devastado pela maldade humana, Deus está operando segundo um outro princípio compatível com a sua justiça, o princípio da fé, que nós vamos ver logo mais.